Olá, hoje o nosso papo é sobre um cenário médico de altíssima pressão, literalmente. A gente vai usar uma questão real, daquelas de prova de residência em neurocirurgia, para decifrar juntos o tratamento da hipertensão intracraniana aguda. Preparados? Vamos lá. Então, vamos começar olhando direto para o desafio. Uma questão que coloca a gente bem no meio de uma emergência neurológica daquelas. Tá aí a questão, direto da prova da Universidade Federal Fluminense de 2002. Temos 5 opções na mesa, mas só uma delas tem a combinação de terapias que pode salvar o paciente. E aí, qual seria a escolha certa nesse momento de pressão máxima? Agora sim, vamos ao que interessa: decifrar a resposta. Porque, no fim das contas, entender a lógica por trás da alternativa correta é o que faz toda a diferença no manejo clínico de verdade. E a resposta correta é a alternativa B: sedação, hiperventilação, diuréticos e barbitúricos. Agora a gente vai detalhar por que essa combinação específica forma um arsenal terapêutico tão certeiro e poderoso. Olha só que interessante, cada um desses componentes tem um papel muito específico. A sedação basicamente bota o cérebro para descansar, diminuindo o consumo de energia. A hiperventilação age super rápido nos vasos sanguíneos. Os diuréticos, por sua vez, puxam um excesso de líquido para fora. E os barbitúricos? Bom, eles são a artilharia pesada para aqueles casos que não respondem a mais nada. Juntos, eles formam uma estratégia completíssima. Para a gente entender de verdade por que essas medidas funcionam, a gente precisa dar um passinho para trás e falar um pouco sobre a física dentro do crânio. É um espaço fechado, com regras bem rígidas. Primeiro, a definição de livro. Hipertensão intracraniana, ou HIC, acontece quando a pressão lá dentro do crânio passa de 15 milímetros de mercúrio. Esse número pode até parecer pequeno, mas nesse ambiente tão delicado, ela é um sinal de perigo gigantesco. E a base para a gente entender tudo isso é um princípio fundamental, conhecido como a doutrina de Monroe-Kelly. É ela que dita as regras do jogo da física dentro da nossa cabeça. Pensa no crânio como uma caixa de concreto, rígida e que não estica de jeito nenhum. Lá dentro a gente tem 3 componentes: o cérebro em si, o sangue que circula por ele e o líquor. A doutrina diz o seguinte: se o volume de um desses 3 aumenta, seja por um inchaço, um sangramento ou excesso de líquor, o volume de um dos outros 2 precisa diminuir para compensar. Quando essa compensação falha, aí a pressão dispara. Certo, com essa física toda na cabeça, vamos voltar para a prática clínica. Vamos ver como o tratamento é todo estruturado numa abordagem que vai escalonando para tentar controlar essa pressão perigosa. Na prática, hoje em dia, se usa uma abordagem em camadas, ou tiers. Começa com o básico, o suporte geral. Se não for o suficiente, a gente sobe para o Tier 1, que inclui sedação, diuréticos como manitol e a hiperventilação. Percebe? Os elementos da nossa resposta correta estão todos aqui. E os barbitúricos? Eles entram lá no Tier 2, quando a coisa aperta de verdade. Tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer de jeito nenhum. Então, agora, vamos analisar as outras alternativas da questão e entender por que elas são consideradas erros críticos, verdadeiras armadilhas no tratamento. A alternativa A, por exemplo, sugere elevar a pressão arterial e manter a cabeceira a 0 graus. As duas coisas são bem problemáticas, mas uma delas é especialmente perigosa. O ponto crucial aqui é o seguinte: deixar o paciente totalmente deitado com a cabeceira a 0 graus dificulta a saída do sangue do cérebro. É como criar um baita engarrafamento na via de saída, sabe? Isso só aumenta o volume de sangue lá dentro e, claro, a pressão vai nas alturas. O correto é sempre elevar a cabeceira entre 30 e 45 graus. Já a alternativa C parece simples, mas ela esconde um erro fisiológico que pode ser fatal: a sugestão de hipercapnia. Hipercapnia, para quem não lembra, significa aumentar o nível de dióxido de carbono no sangue. E o CO2 age como um dilatador potente nos vasos do cérebro. Numa situação de hipertensão intracraniana, dilatar os vasos significa chamar mais sangue para dentro daquela caixa fechada, o que piora a pressão de forma drástica. É o exato oposto do que a gente quer. A alternativa D, então, é quase um combo do erro, porque ela junta duas coisas que a gente acabou de ver que não podem ser feitas. Pois é, não tem nem como defender essa opção. Ela sugere deitar o paciente e induzir hipercapnia, 2 medidas que ativamente aumentam a pressão dentro do crânio. É a receita para o desastre. E por último, a alternativa E, que também mistura o erro de posicionamento com uma ideia meio equivocada sobre a pressão arterial nesse cenário.
É que a hipertensão arterial, muitas vezes, já é uma resposta do próprio corpo, um mecanismo desesperado para tentar fazer o sangue chegar num cérebro que está sendo esmagado. Então, induzir mais hipertensão não trata a causa do problema. E, de novo, a cabeceira 0 graus só piora tudo. Ufa! Depois de analisar o que é certo e o que é errado, vamos consolidar tudo isso. Quais são aqueles pontos essenciais que todo profissional de saúde precisa ter na ponta da língua para lidar com essa emergência? Vamos lá, resumão da conduta correta. Sedação e osmoterapia são a base do tratamento. A hiperventilação funciona como uma ponte, uma medida de resgate rápida, mas que não dura para sempre. Barbitúricos ficam guardados para os casos mais difíceis. E as 2 regras de ouro, cabeceira sempre elevada e hipercapnia nunca. E aqui vai uma dica de memorização que vale ouro. Para nunca mais confundir o papel do CO2, é só pensar assim. CO2 baixo deixa os vasos mais estreitos, o que ajuda a reduzir a pressão intracraniana por um tempo. Já o CO2 alto dilata os vasos, o que sempre piora a pressão. Simples, direto e impossível de esquecer. E a gente termina com uma reflexão. Nós deciframos a resposta da prova, entendemos os erros fatais, mas a questão que fica é: na vida real, com o paciente na nossa frente, na correria de uma emergência, como é que a equipe médica equilibra todas essas ferramentas tão potentes, minuto a minuto, para proteger o cérebro? Isso só mostra a incrível complexidade e a verdadeira arte que é a neurointensivismo.